Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o que eu li em janeiro de 2020. Bastantinha coisa até, li várias coisas legais. Tô aqui com um chazinho, inclusive, e é isso. Como sempre, a gente vai em ordem cronológica, começando com o Sobre os Canibais, do Caetano Galindo. Eu tinha começado a ler no finalzinho do ano passado, terminei esse ano. É um livro de contos, então, publicado no final do ano passado pela Companhia das Letras, inclusive foi eles que me mandaram. E eu preciso fazer um disclaimer também, o Caetano foi meu professor na graduação algumas vezes, e, enfim, uma pessoa que eu admiro bastante. Então, acho que isso precisa ser dito publicamente, né, antes de comentar. Uma coisa, conhecendo ele, e que eu acho que fica muito explícita no livro, é que ele tem uma formação de linguista e ele tem um olhar muito apurado, um ouvido muito apurado para variação linguística, para entender como que as pessoas de fato falam e como é essa língua real, digamos assim. E é muito legal ver como ele manipula a linguagem para diferentes contextos do livro. Então a gente vai ter contos com personagens diferentes, em situações diferentes e de gêneros diferentes, né? A gente vai ter e-mail, vai ter diálogos, alguns deles vão ser meio que instruções para arte, enfim, vai ter uma gama muito grande de gêneros literários. O que eu mais gostei do livro é ver como que ele consegue manipular a linguagem para acompanhar esses gêneros, acompanhar os temas, os personagens, e como ele é muito plástico, assim, na sua linguagem mesmo, no seu uso de linguagem. E isso foi o que mais me impressionou, assim, do livro inteiro. Eu gosto também que tem algumas séries de contos, digamos assim, alguns contos cuja ideia se repete, talvez, não é bem o jeito, mas que vão pipocando ao longo do texto, que ou são sobre um tema parecido, ou tem um formato parecido e tal. Não é uma coisa que ele inventou, isso já existe em outros autores, mas eu acho legal quando acontece, e eu acho que ele faz isso muito bem também. Tem um conto específico, que é um conto sobre um professor e uma aluna conversando em sala de aula, e é um diálogo entre os dois. Eu acho legal como toda a criação de personagem tá no diálogo e como isso deixa explícito as opiniões deles, o jeito deles de ver o mundo e várias outras características pessoais. E é interessante ver como isso acontece, como ele consegue fazer isso com um conto principalmente baseado em diálogos, né? Dito tudo isso, fica realmente a minha grande admiração pela escrita e pelo uso da linguagem. Não teve nenhum conto que me marcou profundamente, assim, nesse nível de uma relação mais afetiva, talvez, ou pessoal. Isso não aconteceu tanto, mas eu fico muito curiosa para ler outras coisas que ele venha a escrever no futuro. Tomara que ele venha a escrever mais coisas no futuro, porque, enfim, precisamos de autores assim. Aliás, eu acho importante talvez avisar isso. Parte desse livro já tinha sido publicada antes. Alguns dos contos, então, já apareceram num ensaio sobre entendimento humano, que foi um livro que saiu com uma tiragem pequena quando recebeu o Prêmio Paraná de Literatura de 2013. Então ele nunca tinha sido publicado por uma editora comercial antes. Então, só caso alguém tenha em casa ou sabia disso, é bom avisar que são livros um tanto parecidos. Me parece que ele aumentou e parece que aqui tem mais coisas. Bom, depois disso, eu li o Herland, A Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. É um livro que já estava na minha estante faz um tempo, que eu já tinha comprado com vontade. E ele é pequeno, não sei por que eu faço essas coisas, mas enfim. É um livro escrito... deixa eu confirmar pra vocês. É isso. Ele foi escrito em folhetins em 1915 e publicado pela primeira vez em formato de livro, então fora do jornal, só em 1979. E é um livro muito interessante. É um livro que eu fiquei remoendo por alguns dias, sabe? Esse tipo de livro que você não tem uma
opinião tão definitiva sobre, que é uma coisa um pouco inquieta, assim. É um livro de viagem, tem todas as convenções de livro de viagem, os exploradores indo, dizendo que é verdade, que eles realmente viram tudo isso, que experienciaram tudo isso, e não sei o quê. E eles são 3 rapazes dos Estados Unidos, eles saem para uma grande expedição com uma grande equipe e acabam ouvindo boatos e rumores de uma terra só de mulheres. Quando eles voltam para casa com a ideia de voltar para esse lugar e ver se essa terra das mulheres realmente existia, e existia. É muito interessante ver como a Charlotte Perkins Gilman vai usar algumas estruturas para pensar as diferenças de gênero. Porque no fundo o que ela vai fazer é, esses personagens estão vindo com todas as expectativas que eles têm, baseadas nas mulheres que eles conhecem, lembrando que as mulheres que eles conhecem são baseadas nas expectativas que eles têm, porque convenções sociais, então, né, tem tudo isso envolvido. E quando eles chegam nesse outro lugar, eles são deparados com uma sociedade muito diferente daquela que eles esperavam, que funciona muitas vezes melhor que a sociedade deles. Enquanto essas mulheres pedem que eles também contem da sociedade deles, vai ficando claro essa diferença que existe entre esses mundos, e as críticas vão se pondo quando os personagens começam a se tocar que as coisas podiam ser feitas de maneiras diferentes, que, enfim, é uma crítica baseada nessa comparação e que constrói um pouco o pensamento da própria Charlotte, né? Ela tem muitos ensaios e muitos textos sobre feminismo, sobre uma crítica ao pensamento da época. Então ele, nesse sentido, é um livro que também tem como objetivo passar tudo isso para o leitor. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que me incomodam, tem algumas referências eugenistas, assim, não tão explícitas, mas elas existem, né? E a gente pensar em 1915, é uma época que esse pensamento começa a tomar força e tal. É aquele tipo de livro, assim, não é perfeito, ele é do seu tempo, né? Ele é marcado por muitas coisas. Foi uma leitura legal, assim, ele é rápido de ler, porque tem essa coisa da viagem, da aventura, de descobrir um mundo novo, de você não saber, tem uma aventurinha acontecendo, assim. Então é uma leitura rápida, e eu acho que é uma leitura que permite muita discussão e abre muito espaço para crítica e discussão. Talvez um tipo de livro legal para ler em clubes, enfim, com mais pessoas, porque eu acho que é um livro que tem alguns pontos bem interessantes e, enfim, indico bastante. Bom, depois disso eu li um livro bastante diferentão, que é o Lincoln no Limbo, do George Saunders. Saiu pela Companhia das Letras, eles me enviaram, acho que saiu em 2018, se eu não me engano, no final de 2018, e foi traduzido pelo Jório Dauster. É um livro bem diferente. Eu já tinha lido um livro de contos do George Saunders, já faz tempo, tem vídeo aqui no canal, que é o 10 de dezembro, se eu não me engano. E eu tinha gostado, moderadamente, mas tinha gostado. E esse livro é muito diferente e muito legal e muito encantador, assim. A história é a seguinte: o filho do presidente Lincoln, americano, que se chama Willie, tem 11 anos, morre por uma gripe, pneumonia, enfim. E ele vai para esse espaço que é o limbo do título. Existe como se fosse um limbo entre a morte e a pós-morte, em que as pessoas estão ali entendendo o que aconteceu, eventualmente resolvendo alguma coisa e tal. É meio que o cemitério, só que num plano diferente da Terra, de fato. E, enfim, a questão é, esse espaço não fica tão explícito ou tão descrito assim por causa da construção narrativa do texto. Eu vou até mostrar uma página para vocês darem uma olhada como é.
Ele é um livro construído somente com falas de personagens. Então a gente tem uma fala e o nome do personagem, uma fala e o nome do personagem, uma fala e o nome do personagem. Então às vezes a gente tem personagens dialogando, às vezes a gente tem discursos meio avulsos, às vezes a gente tem monólogos e tal. E são os personagens que estão nesse limbo, que estão tendo essas falas principalmente. A gente vai ter também alguns trechos de documentos históricos, então trechos de jornais ou relatos de alguma forma sobre esse período, então sobre a morte do filho do Lincoln, sobre o que a família passou. É muito interessante porque tem toda a questão de uma guerra civil, de um abolicionismo, então a sociedade estava tendo muitas alterações nessa época e elas vão reverberar nesse limbo também, porque as pessoas que vão morrendo vão ser de lados diferentes, vão ter pontos de vista diferentes. Então tudo isso também vai aparecer no livro, também vai impactar no livro. Mas muito interessante enquanto exercício de escrita, enquanto experiência de leitura, ver como construir uma história a partir desses pontos de vista de personagens, porque a gente não tem em momento nenhuma descrição de espaço, de tempo, de pessoas. Se a gente tem uma descrição, a gente vai ter uma descrição do ponto de vista de um personagem específico. Um personagem descrevendo em voz alta o que está acontecendo. E é muito, muito interessante. É um pouco estranho no começo, é um pouco fragmentado no começo demais, mas depois que você entende e monta essa imagem, ele vai fluindo bem melhor, assim. Uma coisa que eu, pro meu tipo de leitura, fiz, eu tentei... Porque no começo eu estava muito preocupada de tentar diferenciar todos os personagens e tal. Só que tem gente que às vezes aparece para fazer uma falinha e desaparece e tal. Então, assim, eu fui deixando isso um pouco mais solto, um pouco mais, assim, não é necessário saber. Talvez uma segunda leitura mudasse um pouco essa experiência, né? Porque são muitas pessoas. Mas eu achei que teve um impacto legal mesmo assim. De certa forma, esse livro me lembra um pouco uma construção caleidoscópica de narrativa, né? Que é quando a gente tem um acontecimento só narrado pelo ponto de vista de vários personagens. É o caso do Alforge, por exemplo. Mas aqui a coisa é um pouco mais bagunçada, porque não tem exatamente um fato acontecendo que está sendo explicado por pessoas diferentes. A gente tem mais uma sensação, um período e tal, então é curioso, assim, é curioso como experiência de leitura. E tem uma cena particularmente bonita que tem relação com o Lincoln e com o processo de luto dele e tal, que também assim, é difícil apontar exatamente o que está acontecendo na cena, mas é meio que o Lincoln chorando em cima do cadáver e o menino entendendo o que está acontecendo e tal. E é isso, um livro que eu indico bastante. Eu tenho um interesse específico nesse tempo, nesse contexto, nessas pessoas, e mesmo assim é um livro legal. Ele surpreende muito mais pelo formato e pela experiência de leitura do que pelos temas específicos. Então, eu tava meio assim, né, com tipo, mas não me interessa esse tema, não me interessa esse tempo. Mas é um livro muito bonito mesmo assim. Bom, depois disso eu li Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Tem um vídeo só pra ele aqui no canal, então dê uma olhadinha, eu vou deixar o link ali embaixo. Aliás, um vídeo que demorou mais tempo do que eu queria pra subir, porque eu fiquei 4 dias sem internet em casa. Enfim, acontece, né? Então, rapidinho, é um livro sobre mudanças de tempo, de sociedade. A gente acompanha ali vários núcleos da sociedade de Ilhéus, na época que Ilhéus está tendo um boom de dinheiro por causa do cacau, da venda de cacau, da plantação de cacau. E a gente começa a sair de um modelinho baseado nos coronéis, que são os fazendeiros, para um modelo mais baseado no núcleo econômico dos exportadores, dos comerciantes. A gente então deixa de ter um modelo muito patriarcal para um modelo
um pouco menos patriarcal. Então a gente acompanha uma mudança de política, de foco da política, de quem são os políticos, e uma mudança de alguns costumes e algumas coisas assim. Então a gente vai acompanhar isso com vários personagens em cena. A gente tem a Gabriela, a gente vai ter o dono de um bar, que são talvez os personagens principais. A gente vai ter os núcleos dos políticos, das outras pessoas ali que ficam circulando pela cidade. E é um livro gostoso, assim, é gostoso ver ele apresentar esse lugar pra gente, esse contexto pra gente. É legal ler sobre essa mudança, é legal ler as críticas que o Jorge Amado tinha a certas coisas, mas eu também tenho minhas críticas a ele. Eu acho que ele tenta resolver as coisas demais, mas não resolve. Para os dias de hoje a gente pode fazer várias críticas a esse livro. E é isso mais ou menos que a gente conversa lá no vídeo. A gente, porque o Alisson gravou comigo, porque ele também leu o livro, então estamos lá conversando sobre ele, caso alguém queira saber mais sobre ele. Bom, depois disso eu li o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Saiu pela Companhia das Letras no final do ano passado, eles também me mandaram. É um livrinho curtíssimo, pequeno, fonte é grandinha, tá super rápido de ler. E foi bastante impressionante, assim, a primeira coisa que eu leio dela, assim, eu acompanho ela meio de longe, mas ler de fato é a primeira vez. Enfim, eu diria que a principal argumentação dela que me tocou bastante, assim, foi comentar que muitas pessoas se acham antirracistas, mas que você não ser racista num nível individual talvez não baste, porque existem problemas de sistema, existem problemas históricos, existem problemas que a gente precisa resolver. Então você só não ser racista num nível individual, mas não ter nenhum tipo de atividade ou de agência contra esse grande sistema, é também uma forma de perpetuar o racismo. E eu achei essa uma ideia muito interessante, uma ideia que me cutuca bastante, com certeza. Enfim, ela vai dar pequenas dicas, assim. Ela vai falar, então, sobre reconhecer privilégios, entender a situação e respeitar que existe essa situação, apoiar políticas educacionais afirmativas em relação ao ambiente de trabalho, em relação a ler autores ou consumir produção artística de uma maneira geral de artistas negros e negras. Então vai mais ou menos nessa linha. Eu gostei da argumentação dela, me cutuca bastante a fazer outras coisas, a mudar. Eu queria que as dicas talvez fossem um pouco mais práticas, um pouco mais direcionadas. Tem alguns momentos em que eu acho a discussão extremamente importante, mas eu acho a dica um pouquinho vaga. Então eu queria que ela fosse um pouquinho mais específica às vezes. Mas talvez também não caiba tanto na proposta do livro, né? Eu entendo isso. Mas é um livro bastante necessário. Eu acho que esse aqui não é um livro que vai ficar na minha estante. Eu vou passar adiante. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. E a gente sabe... eu acho que já passou muito tempo pra gente ainda ter que lidar com esse tipo de problema. É vergonhoso que a gente ainda tenha que lidar com esse tipo de coisa. E tá certíssima ela. E isso aí, gente. Tem que ler esse livro. Depois, eu li A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que saiu pela Todavia, com tradução da Mariana Sanches. Eu tô preparando uma resenha desse livro pro Rascunho. Eu não sei ainda quando vai sair o texto, então eu não quero me aprofundar muito aqui para deixar, né, o tema principal pro texto mesmo. Mas foi curioso, né, quando eu mostrei que eu ia ler esse livro, muita gente comentou que amou muito e muita gente comentou que não gostou muito. E isso é sempre estranho quando a gente sabe desse panorama antes de ler uma coisa, porque parece que a gente tem que tomar um lado quando a gente lê. O livro é a Rosa Monteiro falando sobre um processo de luto. Ela perde o marido e quando ela está nesse processo ela encontra a história da Marie Curie e entra em contato com
o diário da Marie Curie e começa a ler várias biografias e começa a sentir uma empatia muito grande e começa a perceber o que para ela são muitas coincidências entre a história das duas e começa a insistir nisso. Então ela faz uma biografia muito solta sobre a Marie Curie, baseada em biografias da Marie Curie e vai falando sobre essas coincidências e tal. A verdade é que eu queria ter gostado mais. É minha primeira experiência lendo a Rosa Monteiro e eu achei que ia ser bem diferente. É um livro legal, tem muita coisa legal no livro. Muitas informações, muitas histórias e tal. E é um jeito pequeno e simples de acessar a biografia da Marie Curie. Mas é isso. Conversaremos mais. E depois disso eu li o que provavelmente é um dos meus favoritos do mês, que é o Lenny, do Max Porter. Ele é um escritor inglês, esse livro foi publicado pela Faber Faber e precisa ser traduzido e publicado aqui com urgência. Ele também tem uma coisa que lembra um pouco a estrutura do Lincoln no Limbo, essa coisa das falas dos personagens e tal, mas ele tem uma pegada um pouco diferente, porque um dos personagens é meio que uma criatura fantástica, assim. Tanto que o começo do livro pra mim foi um pouco difícil, porque essa criatura que chama Dead Papa Toothworth, ele é meio que abstrato e tal, e eu, assim, no começo eu tive uma certa dificuldade de conseguir fazer essa figura do que estava acontecendo, assim. Mas depois foi indo, eu li o comecinho umas 3 vezes, deu tudo certo. Então a gente começa com essa criatura e a gente sabe quando as cenas são sobre ele porque estão em negrito. E ele tá meio que acordando num bosque e tal. E ele começa a ouvir o que as pessoas estão falando. E é uma gracinha, porque as falas das pessoas vêm como se fossem ondinhas de som, assim, na página. É muito legal. E o que acontece nesse primeiro capítulo com essa criatura e tal, ele tá num lugar meio assolado por lixo, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, mas tem alguns objetos meio abandonados, e é uma criatura um pouco abstrata, então a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, e ele começa a ouvir as vozes das pessoas. E nessa parte é muito interessante, porque eu fiquei pensando, é muito louco essas coisas que permanecem no mundo, assim. O lixo a gente acha que sai da nossa vida, né? Quando a gente coloca lá no lixeiro, o pessoal pega e tal. Mas ele permanece, né? No mundo. Ele só saiu da nossa vida, né? Então tem um pouco sobre isso. E essas partes, essas falhinhas humanas que vão aparecer aqui, vão ser bastante específicas numa crítica de consumo e tal, porque tiradas do contexto maior, dos diálogos, dá uma impressão que a humanidade é um povo extremamente consumista, e que não percebe o que está fazendo em termos de produção de lixo, produção de objetos constantemente. Tá? E depois, então, dos capítulozinhos sobre essa criatura, a gente vai começar a ter a vida na vila que fica perto de onde essa criatura tá, que vai girar ao redor do Lenny, que é meio que um personagem principal, mas a gente nunca tem falas do Lenny propriamente ditas. A gente vai ter da mãe, do pai, do Pete, que é um vizinho, artista, que tem algum contato com a família, e de alguns vizinhos outros esporadicamente. Então, essa primeira parte tem meio que como função criar as coisas, criar o sistema com que a gente lê, porque como o Lincoln no Limbo, ele também tem esse sistema de nome do personagem e tal, a gente vai entender que a família do Lenny, pai, mãe e filho, vieram para esse vilarejo morar para sair um pouco da bagunça de Londres, não fica tão longe, o pai trabalha em Londres ainda, vai para lá diariamente. E o Lenny é um rapazinho, um menino muito especial, muito inteligente, muito sensível. Então a gente vai... Esse capítulo basicamente serve pra gente se apaixonar por ele, assim, né? Tipo, a melhor criança que já existiu na história das crianças, assim.
Ele tem uma coisa meio esquisita, ele não é tão querido assim por todo mundo, mas ele é um personagem fofo e tal. No segundo capítulo, o que a gente vai ter é que esse menino desaparece. Então, toda a estrutura de capítulo vai mudar um pouquinho, porque a gente vai deixar de ter essa separação tão explícita de quem tá falando e vai virar uma bagunça de falas, de pessoas e tal. Como a gente a essa altura já conhece bem os personagens, a gente consegue entender o que está acontecendo mesmo assim, o que é muito legal em termos de construção narrativa, assim. E no terceiro é o desfecho, não sei o quanto falar ou não, mas é muito legal como ele vai ligar tudo. Então ele tem um quê de história fantástica dessa criatura que talvez influencie ou não a vida das pessoas. Por outro lado, o que acontece é explicável pelo âmbito da vida normal, tem tudo ali um porquê. Então é um livro que permite essas duas explicações e o quão a gente pode pensar nessa criatura como um personagem real, no mesmo sentido que o Lenny vai ser um personagem, ou a mãe dele vai ser um personagem, ou quanto isso não é só um artifício narrativo, ou uma questão da própria narrativa, de ouvir personagens e tal. É muito, muito interessante pensar nessa formação de personagem. É muito legal também como a gente tem esse draminha do desaparecimento de uma criança e tudo isso acontecendo. A gente vai ter muito sobre a sociedade britânica, do tipo, o pessoal do vilarejo vê essa família como forasteiros, de fora, existe preconceito, existe todo um jeito de pensar ali meio estranho, assim, acontecendo. Existe uma crítica ao modelo que vivemos agora, a quantidade de lixo que a gente produz, há uma mentalidade muito consumista. É um livro que tem muitos aspectos acontecendo e é pequeno e rápido de ler. Eu fiquei muito impressionada, tanto com a quantidade de coisa que ele colocou aqui, quanto com o jeito com que elas conseguem funcionar e dialogar e existir juntas, assim, sabe? É um livro que eu gostei muito, 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 recomendo fortemente. E por fim eu queria rapidinho então só mostrar pra vocês o que eu estou lendo no momento. Eu tô lendo 2 livros, um livro de contos que é o História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, que saiu pela Intrínseca. Eu li 2 contos, estou na página 100, 98 pra ser mais exato. Tô curtindo, gostei muito do primeiro conto, o segundo foi mais ou menos, mas tô lendo ainda. E eu comecei também o Ela Disse, os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too, da Jodie Cantor e Megan Pourney. Da Companhia das Letras. Também, tá bem interessante. Esse aqui eu já fui um pouquinho mais longe, 120. É legal porque é meio que quase que um thriller de como se faz uma reportagem, então divertido. Tô curtindo bastante. E é isso, pessoal. Então isso que eu li e estou lendo em janeiro de 2020. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me avisem caso já tenham lido alguma dessas coisas. E me contem também o que vocês leram de legal. E até a próxima. Tchau, tchau.